Na mitologia existe um ser que de dia é um homem e de noite é um bicho. Esse ser ele pode assumir uma forma animal de repente, bastando apenas enxergar a lua cheia. Esse ser deram o nome de lobisomem. O lobisomem ele pode se transformar repentinamente. Quando menos se espera, ele se transforma, deixando de ser um ser amigável e conhecido e se tornando um ser monstruoso, perigoso e imprevisível. Os homens, na sua ânsia de dominar a besta e acabar de vez com a sua chacina carnívora sem fim, criaram uma bala de prata, que ao atingir o coração desse ser, o transforma novamente em sua versão humana e o mata. Só que o lance é que eu não estou falando de lobisomem, eu estou falando de software e de sistemas, principalmente os sistemas que a gente cria e mantém. Frederick Brooks foi um dos primeiros a escrever sobre isso no seu famoso paper No Silver Bullet. Naquela época ele já entendia que software, esse que a gente constrói, sempre começa como se fosse um ser humano amigável e gentil, mas com o tempo se transforma em um lobisomem cruel e carnívoro que come o nosso cérebro e dá meses e anos de ansiedade e agonia. Só que para ele não existia bala de prata. Mas será que não existe bala de prata mesmo? Brooks escreveu há quase 40 anos atrás. Todo ano surge a mesma promessa. Agora vai. Essa tecnologia finalmente vai acabar com a necessidade de programadores, essa nova tecnologia que criaram. E a bola da vez é a inteligência artificial. Modelos hoje escrevem código, passam entrevistas técnicas, resolvem bugs, geram sistemas inteiros. Então, a pergunta parece óbvia, né? Se a IA já escreve código, por que a gente ainda precisa de programador? A resposta ela não está no futuro, ela está nesse paper do Frederick Brooks, que foi escrito em 1986, mas é assustadoramente atual ainda. Frederick Brooks, um dos pais da engenharia de software moderna, ele escreveu esse ensaio chamado No Silver Bullet, The Essence and Accident in Software Engineering. A palavra aqui principal que a gente tem que observar é the essence. Mas vamos dar uma explicada, né? O que foi esse paper. A tese central ela é bem simples. Não existe bala de prata em software. Basicamente é isso que ele quis dizer. Não existe uma tecnologia, uma linguagem, ferramenta ou método que seja capaz de gerar esse salto de ordem de grandeza na produtividade, essa confiabilidade e simplicidade do software. O motivo disso está numa distinção fundamental que a gente tem sempre que manter na nossa cabeça, porque isso vai aliviar um pouco a nossa ansiedade, né? Existe uma diferença entre complexidade acidental e complexidade essencial, que são duas coisas que ele fala no paper. O Brooks divide o trabalho de software em dois tipos de dificuldade. Existe a complexidade acidental, que é tudo aquilo que não faz parte da essência do problema, né? A linguagem ruim, hardware limitado, falta de ferramenta, compilador lento, infraestrutura precária. Essas coisas podem todas ser eliminadas e, historicamente, elas foram. Hoje a gente tem linguagens de alto nível, a gente tem IDEs, a gente tem frameworks, a gente tem LSPs, a gente tem cloud, a gente tem CI, CD. Tudo isso removeu enormes quantidades de complexidade acidental. Mas isso nos leva ao segundo tipo, a complexidade essencial. A complexidade essencial, ela é exatamente o coração do software. É aquilo que você não pode remover de jeito nenhum, porque está ligado ao próprio problema que o sistema resolve. Segundo Brooks, o software ele é um conjunto de conceitos interligados. Eles são dados, são regras, exceções, estados, dependências, fluxos, contratos, comunicação, organização hierárquica dos grupos, comunicação entre as pessoas. E não existe duas partes de software que são iguais. Cada regra conversa com várias outras. Pequenas mudanças geram efeitos que não são lineares. E isso não acontece porque o programador é ruim, tá? Isso acontece porque o domínio é complexo. Escrever código nunca foi
e nunca será a parte mais difícil. A parte difícil é decidir que código escrever e o que o código deve fazer, na verdade. E por que isso importa, né, para a IA? Essa é a pergunta central, eu acho, do vídeo. Se a IA escreve código, por que não substituiu ainda os programadores, né? Porque, vou te falar, IA escreve muito código. Só que a IA, ela atua principalmente sobre a complexidade acidental. Ela é excelente em gerar sintaxe correta, aplicar padrões conhecidos, completar código previsível, refatorar estruturas. Mas a parte dominante do software, do trabalho de software moderno, não é escrever linha de código. É entender os domínios que, na maioria das vezes, são mal definidos, lidar com os requisitos que são, muitas vezes, contraditórios, decidir sobre trade-offs impossíveis. Às vezes tem que decidir, às vezes, não dá para fazer as duas coisas. Negociar, adotar sistemas, adaptar sistemas vivos e contextos que mudam, né? E isso é exatamente o que Brooks chama de complexidade essencial. E se você remover isso, você remove o software. Não vai existir software. Só que aí vem uma pergunta, né? A IA, ela está ficando cada vez mais inteligente. Eu acredito que está melhorando. Só que o Brooks já respondia isso em 86, quando ele falava sobre inteligência artificial. Ele dizia que o problema não é dizer coisas de forma mais fácil. O problema é decidir o que deve ser dito. Nenhuma ferramenta que facilita a expressão... Opa, meu celular quase caiu. Nenhuma ferramenta que facilita a expressão, ela consegue gerar grandes ganhos quando o gargalo está na concepção. A IA, ela pode sugerir soluções, mas ela não sabe por que aquela solução existe. E ela nem sabe por que ela sugeriu aquela solução. Nem quais as consequências aquela solução vai ter no sistema inteiro. Porque o sistema não é só código. O sistema ele é cultura, é negócio, é exceção, é histórico, é mudança constante. O software ele não é construído, ele é cultivado. O Brooks ele chega nessa conclusão que eu acho poderosa, né? O software não é algo que se constrói como um prédio, isso a gente já sabe. Ele é algo que se cultiva, é como um organismo vivo. Sistemas bem-sucedidos, eles mudam o tempo todo, porque as pessoas estão sempre testando os limites do sistema. Os requisitos, eles vão evoluindo, os usuários reinventam o uso, leis, mercados, tecnologias vão mudando. Entender o que mudar é infinitamente mais difícil do que escrever o código da mudança. Isso exige uma coisa que a IA não tem, e se tiver, acabou para nós, que é o julgamento humano. Qual é que eu acho que é o papel da IA hoje, né? A IA realmente não é uma bala de prata. E eu acho que ela é nada mais do que uma ferramenta que é realmente extraordinária hoje. Assim como as linguagens de alto nível foram ferramentas que mudaram tudo, os ambientes integrados, os frameworks, a automação, o cloud, tudo isso mudou a nossa profissão, de alguma forma, né? Removeu fricção, acelerou o trabalho, ampliou a capacidade da gente como programador, mas a IA ela não substitui quem entende o problema. E nunca foi o código que faltou. O que sempre faltou foi o entendimento. O entendimento foi sempre a coisa mais importante. E tem algo crucial, né? Toda a geração, ela acredita que encontrou a bala de prata, ela acredita que o que foi a tecnologia nova, ela vai solucionar tudo. Só que o software ele é difícil, porque a realidade é difícil. Enquanto os problemas forem complexos, mutáveis, humanos, programar vai continuar sendo um ato de compreensão, não de digitação. E a IA, ela muda como a gente programa, mas ela não elimina a gente como programador. Isso não é uma limitação da tecnologia em si, é a natureza do software mesmo. Software é complexo porque o mundo é complexo. E quando você vê alguém criando software com vibe coding, por exemplo, é porque o software é simples. E alguém pode até estar ganhando dinheiro com algum software que criou com vibe coding. Porque software simples também dá dinheiro. Mas qualquer software que resolve um problema sério da humanidade, ou um problema que é complexo ou global, ele não é um problema simples de ser resolvido. E a IA não consegue chegar lá.
ainda. Eu não acredito que a IA do jeito que é, com Large Language Models, vão um dia chegar lá. Mas acredito que elas ainda vão melhorar muito e vão tornar a nossa profissão cada vez mais diferente. A não ser que surja uma nova tecnologia, eu não acho que nós, como programadores, seremos substituídos. Então é isso. Se inscreve lá no canal para a gente conversar mais. E se você discorda, concorda ou tem algo a dizer sobre isso, vai lá nos comentários e se inscreve no canal e comenta. E dá aquele like. Valeu. Até a próxima.